E aí, topa um desafio legal para 2013? Hoje, pessoal, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu tava andando por aí, pelos blogs, e tem um blog que particularmente eu gosto muito, que é o blog da Paula. Aquele blog, o Sombra do Vento, eu acho que vocês conhecem. Se não conhecerem, eu vou deixar o link aqui embaixo. É muito legal esse blog dela. E ela, todos os anos, ela lança um desafio que chama Desafio 24x12, que se consiste em fazer assim. Cada mês é um tema literário e você se desafia a ler 2 livros dentro daquele tema, para poder no final do ano você conseguir ler 24 livros pré-determinados. E esse desafio ela lança todos os anos. E esse ano agora eu resolvi participar, que é para 2013. E ela foi e deu uma modificada nos temas, colocando temas diferentes até dos desafios anteriores, e resolvi participar. Então, vamos lá? Eu estou participando de uma forma diferente. Ela falou assim que pode estar participando de forma aberta também, ou seja, você decide o critério que você vai usar. Eu não coloquei 24 livros pré-selecionados, não. Eu selecionei 12 livros e em um outro mês eu selecionei mais um. Ou seja, como ela mesma disse, como a própria Paula disse, eu vou deixar alguns livros ao sabor do vento. Ou seja, quando chegar o mês, eu simplesmente escolho naquele tema e leio o que me der na telha. E vamos lá então? Para janeiro, ela deixou... Aqui tá uma colinha minha, viu, gente? Para janeiro, o tema que ela escolheu foi distopia. E para começar o ano agora em janeiro com distopia, eu escolhi este daqui, Travessia, da Ellie Conde, que é o segundo volume daquela série Match, Destino. O primeiro volume eu adorei, achei muito bom, muito interessante. Resolvi colocar esse aqui no desafio. E vamos ver o que vai dar, né? Provavelmente eu consigo ler ele. Eu vou conseguir ler ele rapidamente, porque ele é fino. O primeiro livro eu li em 4 dias. Esse aqui provavelmente vai ser o mesmo ritmo também, porque eu gostei muito do primeiro. E terminando de ler esse daqui, eu vou escolher mais algum outro livro de distopia. Estou pensando em ler o Fome, que é a continuação do Gone. Para o segundo mês, o tema escolhido foi de infanto-juvenil. E eu escolhi esse daqui, Herança. O quarto e último livro da série Herança, da saga da Herança, do Eragon, escrito pelo Christopher Paolini. O livro é bem grande, vocês podem ver aqui, é bem grandinho, então pode ser que eu passe o mês todo lendo o livro. Se eu não passar o mês todo, pelo menos eu vou acabar faltando uma semana para o mês acabar, por isso eu não escolhi mais nenhum outro livro no mês. Mas, vamos lá, Herança. Março, ela colocou o tema Anjos ou Vampiros. E eu resolvi colocar Anjos e Vampiros, ou seja, escolhi 2 livros, um livro de anjo e um livro de vampiro. O de anjo que eu escolhi foi esse daqui, Beijado por um Anjo 4, o Destinos Cruzados. E é o quarto livro dessa série, Beijado por um Anjo, escrito pela Elizabeth Chandler. E vamos dar continuidade a essa série. Eu li os 3 primeiros, gostei muito do terceiro e achei legal o primeiro e uma bosta o segundo. E a trilogia fechou perfeitamente naqueles 3 livros lá. Agora vamos ver o que a autora resolveu com esse quarto livro aqui, né? E de vampiro eu escolhi esse aqui, Alma e Sangue, o Império dos Vampiros, que é o segundo volume daquela série Alma e Sangue, da Nazareth Fonseca. O primeiro livro é fantástico. Tá entre os melhores livros de vampiros que eu já li. E com certeza é o melhor livro de vampiro escrito aqui no Brasil que eu já li. É fantástico, muito, muito bom o primeiro livro. E estou ansiosíssimo para ler agora esse segundo livro. Então coloquei ele agora em março, no mês de Anjos e Vampiros. Vamos ver o que vai dar isso aqui. O mês de abril é terror ou suspense. Eu escolhi esse aqui, gente. Vocês viram que eu citei ele no vídeo anterior aí como os 10 livros que eu quero ler antes do fim do mundo, não é mesmo? Então, eu vou estar seguindo eu vou tentar ler durante esse ano aquela lista daqueles 10 livros lá. Vou ver se eu consigo ler aqueles 10 livros lá e mais esse desafio aqui. E esse daqui da Coisa, do Stephen King, eu coloquei nas 2 listas para eu poder forçar a ler ele de todo jeito esse ano. E eu tô morrendo de medo desse livro. Eu morro de medo de palhaço. Gente do céu, desde pequenininho morro de medo de palhaço. E até hoje, esse marmanjão desse tamanho aqui, ainda tenho medo de palhaço. Mas fazer o que, né? E eu vou ler esse aqui.
A Coisa. Todos dizem que é o melhor livro do Stephen King, junto com A Dança da Morte e o Trocas Macabras. Vamos ver então. Eu coloquei só esse livro aqui no mês de terror, só porque ele é enorme. Quase 1000 páginas. E eu não sei se eu vou conseguir ler ele muito rápido, já que é de palhaço, mas vamos lá. Em maio, ela colocou o tema de romance de banca. Como vocês devem ter visto no meu Bookshelf Tour, eu tenho alguns livros de romance de banca e eu li poucos daqueles livros lá. A maioria que eu li de romance de banca foi emprestado. E dessa vez eu peguei esse aqui, Lancelot, escrito pela Green Rowling. E eu escolhi ele justamente por se tratar de Lancelot, que é um dos cavaleiros da Távola Redonda, o melhor amigo do rei Arthur e primo do rei Arthur também. E eu quero conhecer a mitologia que a autora criou para a história somente do Lancelot. E quero ver mais destaque do Lancelot com a Elaine do Lago. A Elaine do Lago. Todo mundo deve conhecer a trágica história da Elaine do Lago. E quando ela descobriu que o Lancelot fugiu com a Guinevere, ela foi, se matou e se atirou no lago e ficou lá, rodando no lago morta. E eu quero ver qual que vai ser a versão que a autora vai seguir aqui. Se ela vai dar esse final trágico para a história do Lancelot ou não. Vamos ver, né, gente? O que vai virar isso aqui. Mas eu tô bastante curioso para ler esse livro aqui. Parece ser bem interessante. No mês de junho, que é o mês do meu aniversário, eu coloquei desse aqui, eu escolhi 2 livros. Que é o tema dele é contos. E eu escolhi 2 livros de 2 autores favoritíssimos meu. Um foi a Mary Zimmer Bradley, que esse aqui é o melhor de Mary Zimmer Bradley. Tem vários contos dela aqui. Aí tem contos envolvendo Darkover, contos futurísticos, contos medievais, tem vários tipos de contos dela aqui. E vamos ver o que tem aqui. Esse aqui eu nunca peguei para poder ler esse livro dela. E parece ser bem interessante. Eu quero conhecer outras histórias que a Mary é capaz de escrever. E escolhi também um livro de contos do Stephen King, que é esse aqui, o Tripulação de Esqueletos. Tem um conto aqui, se eu não me engano, é nesse livro aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é nesse livro aqui mesmo, que se chama Vovó. E eu li uma notícia recentemente que esse conto vai estar sendo transformado em filme, com previsão para sair agora em 2013, no meio para o final de 2013. E eu quero muito ler o conto antes de ver o filme, já que é muito mais interessante assim, né, gente? E Stephen King é Stephen King, então eu quero ler esse livro de contos dele. Para julho, ela colocou o tema de clássico da literatura. E eu fui e escolhi esse daqui, A Bússola de Ouro, do Philip Pullman. Esse aqui é o primeiro volume daquela trilogia, Fronteiras do Universo. E esse livro já é tido como um clássico, ao lado de O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e muitos outros desse gênero. E eu quero muito ler esse livro, porque eu vi o filme e achei o filme muito ruim. Achei o filme bem fraco mesmo. E todos falam que o filme e o livro seguem em direções opostas, assim. E que o livro é milhões de vezes melhor. Então, vamos lá, eu quero muito ler esse livro aqui. Eu quero ver se essa impressão ruim de que o filme deixou em mim seja dissipada por esse livro, porque o filme é bem fraquinho. Em agosto, o tema escolhido era Chick Lit. E eu fui escolher esse aqui, Melancia, da Marian Keyes, que é o primeiro volume daquela coleção das Irmãs Walsh. Eu nunca li Marian Keyes, vocês devem ter visto pelo meu Bookshelf Tour que eu tenho alguns livros dela. Eu nunca li Marian Keyes, e o bom livro para começar lendo ela é nada menos que o mais famoso livro dela, Melancia. E quero muito ler esse livro aqui, todo mundo diz que é muito divertido. Em setembro, o tema é livros nacionais. Dessa vez eu escolhi 2 livros. Esses 2 livros que eu escolhi também já estão na minha lista dos 10 livros que eu quero ler antes do fim do mundo. E eu vou repetir eles aqui, que é o Relâmpagos de Sangue, do Nelson Magrini, que é um livro de terror, que todo mundo diz que é muito bom. Estou bastante curioso para ler esse daqui. E o Gênesis Pagã, o primeiro volume de uma série chamada Paganos, da Simone O. Marx, que é uma autora muito boa, que eu gosto muito. Esses 2 aqui são para o mês de setembro, tema literatura nacional. Para outubro, o tema é livro adaptado para o cinema. E, mais uma vez, Stephen King, dessa vez com O Cemitério. Que, para quem não sabe, virou um filme muito bom e muito assustador chamado Cemitério Maldito, ou Pet Sematary, que é a história de um cemitério indígena, onde tudo que é enterrado lá volta à vida. Só que quando ele volta, não é mais a pessoa, e sim alguma coisa do mal que toma o corpo. E eu estou muito curioso para ler esse livro aqui. Todos dizem ser um dos livros mais assustadores do King. Vamos ver. Novembro, o tema é um livro que eu tenho há muito tempo na prateleira e ainda não li. E eu vou com a Anne Rice, com o Vampiro Lestat. Eu tenho esse livro faz bastante tempo já. Tanto é que comprei ele primeiro do que a Entrevista com o Vampiro. Primeiro eu comprei ele, depois a Entrevista com o Vampiro. E já faz um bom tempinho que eu tenho na prateleira já, em morro de curiosidade de ler. Principalmente depois que eu li o Entrevista com o Vampiro, achei fantástico daquele jeito.
e quero muito ler esse livro, então ele ficou para novembro. E dezembro é um autor internacional que seja exceto americano e britânico. Não pode ser da terra da rainha, não pode ser da terra do tio Sam, não pode ser nada desse povo. Então eu escolhi esse aqui, Anaïde e o Clã da Loba, da Maite Carranza, que é uma autora europeia, mais especificamente da Espanha, e que todo mundo diz que é uma série fantástica, é uma trilogia. Já foram lançados os 2 primeiros livros aqui no Brasil, e parece que o terceiro tem previsão para ser lançado no meio de 2013. E todo mundo diz que é uma série fantástica, trata sobre bruxas, maldições, esse tipo de coisa. E estou bastante curioso para ler esse livro aqui, então ele ficou para dezembro. Então essas foram as minhas escolhas para o desafio 24x12, lançado pela Paula do blog Sombra do Vento. E você, se quiser participar, vai lá no post dela. Ela fez um vídeo bastante legal explicando as regras, mostrando os livros que ela escolheu. E é bem interessante. Participa também, gente. Se vocês participarem, coloque aqui embaixo para mim ver, ou para ela, lá no vídeo dela, quais foram as suas escolhas. Fica lá na dica. É um desafio bastante interessante. E a gente vê, então, a gente consegue marcar, a gente consegue avançar nos nossos próprios desafios e ler alguns livros pré-determinados. Eu tenho problema com esse tipo de coisa, de ler livro que eu escolho antes. Porque, por exemplo, chega na época de ler tal livro, eu vou, olho pro livro, faço aquela cara assim e resolvo não ler aquele livro e ler outro. Mas esse ano eu quero ver se eu consigo. Esse ano eu vou tentar ler os livros que eu já escolhi agora em dezembro. E vamos ver se dá certo, né, gente? Então fica a dica aí, participe do desafio, é muito legal. Eu vou deixar o post dela aqui embaixo, linkado aqui, para vocês virem ver o vídeo dela. E também o post com as regras do desafio. Dê uma passadinha lá, o blog dela é muito legal e ela faz vídeos muito interessantes. Ela tem uma opinião bastante legal. Fica a dica de canal também, viu, pessoal? Então até a próxima, pessoal. Tchau!